passamos agora a comentar a respeito das pessoas jurídicas de direito privado. Então ela inicia-se a partir do artigo 45 e diz o seguinte: começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do seu ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Percebo que, a respeito da existência dessas pessoas de âmbito privado, ela se dá a partir do momento que você faz o devido registro do seu ato constitutivo. Como nós já falamos anteriormente, o ato constitutivo pode ser dado tanto pelo contrato social ou pelo estatuto social da pessoa jurídica em si, e deve estar devidamente registrado. Aí sim dá o início ao nascimento dessa pessoa jurídica de âmbito privado, a partir do registro do seu ato constitutivo. E, dependendo do tipo de pessoa jurídica de âmbito privado for ainda analisado, é necessário então uma devida autorização ou aprovação do Poder Executivo. Por exemplo, uma concessão de rádio, mesmo de televisão, tem que passar pelo crivo do Poder Executivo, justamente dando essa autorização para o seu funcionamento. Então, dependendo do tipo de pessoa jurídica, é necessário também ter alguma conduta de autorização em especial para o seu devido funcionamento nesse sentido. Então, o que deve estar constando dentro desse registro do seu ato constitutivo? Então, diz lá: o registro declarará, de acordo com o artigo 46, inciso 1, a denominação, quer dizer, o nome dela, a sua razão social nesse sentido. Os fins, quer dizer, toda e qualquer pessoa jurídica tem que ter uma finalidade, um objetivo, e aqui também não foge a regra. A sede seria o local onde vai funcionar essa pessoa jurídica. Não precisa ser o espaço físico propriamente dito, mas sim a sua localização. O tempo de duração, geralmente as pessoas jurídicas têm um tempo indeterminado, mas pode ser por tempo determinado também, quer dizer, um período curto de funcionamento. Então vai ter um início e também um fim. E o fundo social, quando houver, quer dizer, uma parte do seu patrimônio pode ser destinado também para a questão do seu fundo social. Inciso 2. O nome é a individualização dos fundadores ou instituidores e dos diretores. Quer dizer, quem que vai comandar essas pessoas jurídicas? Quem faz parte da constituição dessas pessoas jurídicas? Então, dentro da sua denominação, também deve constar também a sua formação através das pessoas que comandam justamente essas pessoas jurídicas. 3. O modo por que se administra e representa ativo e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Então, quem responde por quê? Por quem? De acordo com essa pessoa jurídica. Se vai ser por cotas ou não. Se vai ser por uma sociedade anônima ou não. Então, quem vai fazer a sua devida representação? Até onde ele pode atuar referente a isso? Essa questão passiva ou mesmo ativa? Seja respondendo dentro do âmbito judiciário ou não. Inciso 4. Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo? Quer dizer, se houver alguma mudança referente ao formato de administração dessa pessoa jurídica, como é que vai ser precedida? De que forma vai ser modificada? Se vai ser um único indivíduo que vai comandá-la ou vai ser uma ação coletiva? Quer dizer, vai ter um colegiado para justamente comandar essa pessoa jurídica. E caso haja alguma forma de mudança, como é que vai ser precedida justamente essas mudanças também? Inciso 5. Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais, quer dizer, se vão responder pela totalidade ou não referente a essa questão orçamentária ou financeira dessa pessoa jurídica. Se vai ser de acordo com o número de cotas que ele possui ou pode se tornar ilimitado. Então, tudo isso também tem que fazer parte do próprio ato constitutivo da pessoa jurídica de direito privado. E, por último, as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino de seu patrimônio, nesse caso. Então, uma vez que ela for extinta, caso sobre referente ao pagamento dos credores, tributos, algo do gênero, sobrando algum dividendo referente a essa pessoa jurídica, para que fim será dado? Será repartido entre os seus associados, sócios, ou mesmo será doado para alguma outra instituição. Então, tudo isso tem que estar devidamente formalizado através do ato constitutivo e devidamente registrado nesse sentido. Artigo 47.
obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Isso significa o quê? Dentro da configuração do ato constitutivo, a ação provocada pelos seus agentes ou indivíduos que fazem parte da pessoa jurídica só poderão atuar de acordo com o limite que foi ofertado perante as suas determinações. Ou seja, a pessoa jurídica só tem responsabilidade pelos atos provocados dos seus agentes dentro dos limites que foram dados a esses indivíduos. Caso algum indivíduo, fazendo parte da pessoa jurídica, faça algo em seu nome além do permissivo, quer dizer, além daquilo que foi oferecido a ele atuar, esse indivíduo ficará por conta e risco de responder por esse ato. Ou seja, a pessoa jurídica só vai responder dentro dos limites que foi oferecido a esse indivíduo. Artigo 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Isso significa que, em todo ato coletivo, quer dizer, um colegiado, a maioria das decisões serão tomadas pela maioria dos presentes que ali se encontram, através de votação. A não ser que o próprio ato constitutivo faça de modo diverso, no sentido de que, quando não há um número necessário ou presente para determinar algo, para resolver determinada demanda ou problema nesse sentido, poderá, caso haja a necessidade, um único indivíduo poder resolver tal problema, há de referendo nesse caso. Ou seja, caso o próprio ato constitutivo fizer essa previsão legal dentro das suas determinações. Do contrário, não poderá se tomar nenhuma decisão daquilo que já foi previsto dentro desse ato constitutivo. E o artigo 49. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório. Então, nesse sentido, poderá ser invocado, ou seja, provocado o Poder Judiciário para fazer a escolha justamente de um indivíduo para ser o administrador provisório de uma pessoa jurídica, caso não haja nenhuma situação prevista dentro do ato constitutivo. Então, nessa situação de urgência ou de emergência e não tem uma previsão legal, por exemplo, dentro desse ato constitutivo, poderá fazer a solicitação ao Poder Judiciário para justamente dar uma definição de quem poderá ser um administrador provisório para resolver tais condições. Passemos agora a falar um pouquinho sobre o fenômeno da despersonalização da pessoa jurídica. Isso está devidamente apresentado no artigo 50 do nosso Código, dizendo o seguinte: em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Então, esse fenômeno da despersonalização da pessoa jurídica ou da desconsideração, dependendo do termo, da personalidade jurídica, quais são então os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica? Bom, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica permite que o juiz não mais considere os efeitos da personificação ou da autonomia jurídica da sociedade para atingir e vincular a sua responsabilidade dos sócios, com o intuito de impedir a consumação de fraudes e abusos do direito cometidos por meio da personalidade. Ou seja, vejamos em termos práticos então. Quando o titular de uma pessoa jurídica comete os atos de desvio do patrimônio da pessoa jurídica para fim de seu próprio patrimônio pessoal, para fraudar ou burlar os credores da pessoa jurídica, para quitações de débitos existentes. Então, os interessados podem acionar o Poder Judiciário e, dependendo do tipo da pessoa jurídica, até o Ministério Público poderá se manifestar, solicitando a tal da despersonalização da pessoa jurídica ou desconsideração da pessoa jurídica, onde o patrimônio pessoal da pessoa física que cometeu a ilicitude deverá então arcar com a lesão provocada e ressarcindo na totalidade, independentemente da limitação de cotas ou responsabilidade,
que o causador do desvio tem em relação ao comando acionário da pessoa jurídica ou dos limites de cotas. Então, quais são os requisitos necessários para a desconsideração da pessoa jurídica? Bom, portanto, de acordo com o artigo 50 do Código Civil, para haver a desconsideração da personalidade jurídica, é preciso que sejam preenchidos os seguintes requisitos. Primeiro, abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela própria confusão patrimonial. Então, o que é desvio de finalidade da pessoa jurídica? O desvio de finalidade, por sua vez, ocorre quando os sócios ou administradores utilizam a sociedade para fins diversos daqueles almejados pelo legislador, isto é, fora do objeto societário. E quando ocorre a confusão patrimonial? Bom, a confusão patrimonial acontece quando os negócios dos sócios se confundem com os da pessoa jurídica. Situações em que ocorre o abuso da personalidade jurídica, desvio de sua finalidade, ou seja, casos em que as pessoas jurídicas servem de instrumento para acobertar atos ilícitos. Então, quando eu posso pedir a desconsideração da personalidade jurídica? Então, de acordo com o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, diz o seguinte: o juiz poderá, então, desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. Artigo 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para o seu funcionamento, ela subsistirá para fins de liquidação até que essa se conclua. Isso significa que toda e qualquer pessoa jurídica, ao perder a sua vigência, ou seja, ela se extinguir, tem que haver a devida liquidação de todo e qualquer débito existente em nome dessa pessoa jurídica. Então, as questões trabalhistas, tributárias, civis, tudo que tiver em nome da pessoa jurídica deve estar devidamente quitadas para fins de liquidação. Caso haja qualquer situação em aberto, há o impedimento dessa extinção. Então, só pode ocorrer desde que quite-se todo e qualquer débito ou situações que permaneçam em aberto qualquer ato previsto em nome dessa pessoa jurídica ainda. E finalizando, o artigo 52, que diz o seguinte: aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. Então, as pessoas jurídicas também possuem o direito da sua personalidade, quer dizer, o seu nome não pode ser denegrido, a sua imagem também não pode ser denegrida, quer dizer, tudo que estiver relacionado à questão de personalidade está imbuído não só na pessoa natural, mas também a pessoa jurídica, e deve estar devidamente respeitada. Caso contrário, serão aplicadas sanções pertinentes a cada dano causado nesse sentido.